Irmão, no nome de Jesus eu tenho uma palavra para te entregar nessa noite. Eu creio que uma palavra é como um divisor de águas na vida de muitos de nós. Vai ser como um divisor de águas na tua vida. Então você vai me ajudar a pregar, porque eu estou sem voz. A gente está a semana inteira ministrando a palavra de Deus. Confesso para vocês que um pouco desgastado do lado de fora, mas do lado de dentro Aí quando você começa a dar aleluia, quando você começa a dar glória a Deus, quando você começa a ministrar junto comigo, meu Deus. Vamos começar? Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Fala para ela: prepare-se para viver o melhor domingo da tua vida. Tem algum pentecostal essa noite aqui? 2. Tem algum pentecostal essa noite aqui? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque só os pentecostais irão entender. O título da mensagem dessa noite se chama: Quando os céus determinam. Já começaram a pegar. Quando o céu determina, ninguém impede. Quando o céu determina, pode faltar luz, mas ninguém cala o nosso louvor. Quando os céus determinam, meu amigo, pode ter olho gordo, pode ter macumbaria, pode ter capeta, pode ter feitiçaria, pode ter bruxaria, pode ter palavra de maldição, mas quando os céus determinam, ninguém impede. Quando os céus determinam, acabou, ponto final, chega. Quando os céus determinam, a promessa vem, a resposta chega, o milagre acontece, a cura ocorre, grilhões, ferrolhos, correntes são destronadas. Fala para esse irmão que está do teu lado: meu irmão, quando o céu determina, ninguém impede. Abre comigo no livro de Atos, capítulo 16. Ai Jesus, a partir do versículo 16 tem uma pentecostal lá no fundo. Abre comigo, livro de Atos. Assim diz o texto: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, primeira resistência, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito passa. Quando os donos da jovem segunda resistência viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Terceira resistência, vem comigo. E levando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e propagando costumes que nós não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então a multidão, quarta resistência, se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Quinta resistência, segue comigo. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Sexta resistência, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Vem. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Vem comigo. Sexta resistência, por volta da meia-noite.
Eu acho que esse culto vai até depois da meia-noite. 2 pessoas gostaram da ideia. Por volta da meia-noite, as coisas começaram a mudar. Me ajuda a pregar, fala para esse irmão que está do teu lado, diz assim para ele: meu irmão, espera aí, gente, com voz de profeta, com olhar de profeta, com dedinho de profeta. Cadê o dedinho do profeta? Fala assim para ele: meu irmão, quando Deus quer mudar a história de uma pessoa, Ele muda a história dessa pessoa da noite para o dia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Na prisão estavam adorando, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, ai meu Deus, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Lagoinha Canoas, Deus está liberando uma palavra nessa noite sobre essa igreja, uma palavra sobre essa casa. Quando os céus determinam, todas as portas se abrem. Quando os céus determinam, todas as correntes são soltas. Quando o céu determina, fornalha não consome, leão não come, poço não afoga, prisão não prende, palavra de maldição não paralisa. Lagoinha Canoas, eu vim nessa noite só para te dizer que quando os céus determinam, ninguém impede. Me deixa te contextualizar. Afinal de contas, eu sou um pastor batista. Paulo estava na cidade de Filipos, e ao desembarcar nessa cidade, ele se encontrou com uma mulher chamada Lídia. Uma mulher que veio, que possuía, que era de uma classe média alta. A palavra vai dizer que Paulo se encontra com essa mulher de classe média alta, e ela, ao ouvir a mensagem que Paulo carregava, ela se converte. Mas ela não só se converte, ela também se batiza. Mas ela não só se converte ou se batiza, converte a casa, converte a família, batiza a casa e batiza a família. Talvez você não saiba disso, mas foi na casa dessa mulher que nasceu a primeira igreja da Europa. Fala para esse irmão que está do teu lado: meu irmão, não se esqueça do dedinho. Meu irmão, na minha rua, o primeiro GC vai ser na minha casa. Agora Paulo, de acordo com o texto em que nós acabamos de ler, ele se depara com uma mulher escrava, mas que possuía um espírito adivinhador, de adivinhação. E a palavra que nós acabamos de ler, presta atenção, vai dizer que essa mulher, possuída por esse espírito de adivinhação, perseguia Paulo, incomodava Paulo, a ponto do apóstolo Paulo entender que aquela mulher estava presa, cativa, e liberar, declarar: em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esse espírito saia de você. E o texto vai dizer que imediatamente ele sai. Por causa dessa ação, o texto que nós acabamos de ler vai dizer que os donos dessa mulher surtam, para não dizer ficaram endemoniados. As autoridades surtam. A multidão, com base no texto que nós acabamos de ler, surta. O apóstolo Paulo e Silas, eles são presos, eles são açoitados.
Eles são lançados no cárcere, mas não é qualquer cárcere, não senhor, é no cárcere interior. E lá no cárcere interior os seus pés são amarrados. Talvez alguém que esteja nessa noite nesse lugar deva estar pensando: pastor, por que tanta ignorância? Eu vou te responder. É porque se só tivessem açoitado Paulo, seria difícil, mas Paulo dava um jeito. Se só tivessem lançado Paulo na prisão, ficaria um pouco mais difícil, mas Paulo dava um jeito. Mas quando prendem Paulo, açoitam Paulo e lançam Paulo na prisão, e além de lançá-lo na prisão, amarram os seus pés, aquilo que era difícil se torna impossível. Quando fica impossível, é que o teu Deus entra em cena. Porque o teu Deus, Lagoinha, não é o Deus das coisas difíceis. O teu Deus, Lagoinha, é o Deus das coisas impossíveis. Enquanto está difícil, você dá conta. Enquanto está no campo das possibilidades, você dá um jeito. Agora, quando as coisas saem do campo das possibilidades e vão para o campo das impossibilidades, Lagoinha, enquanto está difícil, você dá conta. Mas quando as coisas se tornarem impossíveis, eu posso te dar um conselho? Entrega nas mãos daquele que tem todo o poder de abrir todas as portas e soltar todas as correntes. Aquele que é poderoso, Lagoinha, para fazer infinitamente mais. Entrega nas mãos daquele que tem todo o governo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade e que diante dele nada subsiste. O texto vai dizer que por volta da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, pastor, mas eles não estavam presos? Sim, eles estavam, mas estavam adorando. Pastor, mas eles não tinham sido açoitados? Sim, mas eles estavam adorando. Mas eles não tinham sido jogados no cárcere interior? Sim, mas eles estavam adorando. Não tinham amarrado os seus pés, pastor? Sim, mas eles estavam adorando. É porque, olha para mim, quando você está fazendo aquilo que deveria fazer, o lugar em que você está e a situação em que você se encontram não são maiores do que aquilo que você carrega. Porque aquilo que você carrega é maior do que tudo aquilo que está do lado de fora e se levanta contra você. Podem te açoitar, mas você continua adorando. Podem te jogar no cárcere, mas você continua adorando. Ei, podem te aprisionar, mas você continua te adorando. Podem amarrar os teus pés, mas você continua adorando. Porque quando os céus determinam, Lagoinha, Canoas, ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Quem são vocês para tentar calar a minha voz? Vocês não estavam quando antes de ascender aos céus ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem são vocês para calar a minha voz? Vocês não estavam quando em Pentecostes veio um som como de um vento impetuoso e encheu
toda a casa, e 120 homens receberam línguas e começaram a falar em outras línguas. Vocês não estavam quando um covarde se tornou um homem cheio de autoridade e de ousadia, Pedro, e na sua primeira pregação mais de 5.000 homens se converteram ao Senhor. Quem são vocês para nos calar? Vocês não estavam quando um perseguidor, Paulo, se tornou um perseguido. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Fala para esse crente que está do teu lado. Ninguém pode calar, fala para ele. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Irmão, escuta. A igreja primitiva em Atos 2 começa a ser perseguida. Eu não entendi, pastor. A igreja começa a ser perseguida em Atos 2 depois que o fogo desce. Quando o fogo desce em Atos 2, a perseguição sobe. Quando o Espírito Santo desce, a perseguição vem contra a igreja. Pastor, o que isso significa? Significa que diante da perseguição que você está sofrendo, você tem duas opções. A primeira delas é sentar, se vitimizar e dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, não tem jeito, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Ou segunda opção, e dizer e entender: se o inferno está me perseguindo, até porque o inferno não persegue ninguém morna. O inferno não persegue ninguém frio. Se o inferno está me perseguindo, significa que eu estou incendiado. Se o inferno está me perseguindo, significa que eu estou em chama. Se o inferno está me perseguindo, significa que eu estou pegando fogo. Vai perseguir e vai crescer. Vai perseguir e vai crescer. Lagoinha Canoas, vai perseguir e vai crescer. Olha para mim, no nome de Jesus. O Coliseu tentou parar a igreja. O Império Romano tentou parar a igreja. A mídia tentou parar a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A igreja continua de pé, viva e crescendo. Porque o dono da igreja não é pastor, não é líder, e não é aquele que está na placa, na fachada da igreja. O dono da igreja tem um nome que carrega poder e autoridade, um nome que está acima de todo nome, e que diante desse nome, olha para mim, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. O dono da igreja se chama Jesus. Jesus, Jesus de Nazaré. Cuidado ao falar mal da igreja, porque a igreja tem dono. Cuidado ao falar mal da noiva, porque o noivo tem ciúmes da noiva. Fala para esse crente que está do teu lado: quanto mais tentam me calar, fala para ele, quanto mais tentam me calar, mais alto terão que ouvir o som da minha voz. Fala para ele: quanto mais persegue, mais cresce. De repente, o texto vai dizer, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e algumas portas se abriram. (50% das portas se abriram. Uma parte das portas se abriram. Todas as portas se abriram. Todos ou parte dos presos foram soltos. 50% dos presos foram soltos. Apenas uma pequena parte foi solta. Todos os presos foram soltos. Porque quando o céu determina, todas as portas se abrem e todas as correntes se soltam. Quando o céu determina, olha para mim, você vai dormir como último da fila e acorda como primeiro. Mentira, pastor, me prova. Eu te provo, José.
vai dormir como prisioneiro, acorda como governador. Porque quando os céus determinam, não tem traição, não tem poço, não tem prisão, não tem palácio, não tem tempestade, não tem deserto, não tem disse e me disse, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Porque quando os céus determinam, a história muda. Quando o céu determina a tua história, Lagoinha Canoas, ela muda da noite para o dia. Quando os céus determinam, a tua história muda da noite para o dia. Você até pode ter se acordado com uma má notícia, mas quando os céus determinam, você vai dormir carregando as boas novas. Você até pode ter se acordado no dia de hoje pensando em desistir, mas quando os céus determinam, você coloca a cabeça sobre o travesseiro, deita na cama e diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro e tranquilo. Quando os céus determinam, você até pode ter se acordado cativo, mas vai dormir livre. Você até pode ter se acordado enfermo, mas quando os céus determinam, você vai dormir curado. Você até pode ter se acordado perdido, mas quando os céus determinam, você vai dormir salvo. Porque agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção! Paulo saiu com a missão de visitar todas as cidades nas quais ele já tinha anunciado o evangelho. Afinal de contas, ele estava na sua segunda viagem missionária. E no meio do propósito, olha para mim, porque eu creio que isso vai falar com alguém nessa noite, nesse lugar. No meio do propósito, no meio do chamado, no meio do objetivo, no meio do plano, a palavra vai dizer que surgem resistências. Eu vou falar baixinho para não acordar quem está lá no fundo. Acontece que resistências nada mais são do que um prenúncio de um grande romper de Deus. Toda resistência é o anúncio de um poderoso e infalível derramar dos céus. Quem era José antes do poço? E quem se tornou José depois do poço? Quem era Davi antes de Golias? E quem se tornou Davi depois de Golias? Quem era Esté depois do decreto de morte? E quem se tornou a rainha Esté depois do decreto de morte? Olha para mim. Resistências, obstáculos, levantes, não são, olha para mim, não são um sinal de que você precisa corrigir a rota. São exatamente a certeza e a confirmação de que você está indo para o lugar certo. Eu creio que essa palavra é para alguém. Irmão, eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, várias oposições se levantaram contra a minha vida. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, foram na minha casa, tiveram audácia, foram na minha casa e bateram na minha porta. Sinésio, não faz isso. Porque afinal de contas eu tinha uma profissão, tinha status por causa da profissão, tinha uma vida financeira equilibrada, estabilidade financeira. Então quando eu disse assim, quando Deus me chamou, eu falei: pai, eu entendi. É queimar carroça, é olhar para frente, é queimar as carroças para não precisar nem ter que voltar. Quando eu me levantei e abracei um chamado, não faz isso, desiste disso, isso não é de Deus. Irmão, quando eu avisei para os meus pais que eu iria abdicar da minha profissão e abraçar o ministério, eles quase que ficaram sem falar comigo. Eu me lembro que na época, ainda muito inexperiente, eu procurei um pastor que já tinha uma certa jornada. O que eu tenho de idade ele já tinha de pastor.
E eu me lembro de ter procurado esse homem depois de muito tentar. É apenas não é desabafo, é apenas para que isso possa também te ativar e apresentar que você está diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu me lembro que eu procurei esse pastor depois de muitas tentativas, e ele me permitiu ter com ele 5 minutos. Ele me levou para uma sala escondida. Eu falei, meu Deus, ué, tudo isso? Me levou para uma sala, 5 minutos só comigo. Esse pastor me desestimulou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Eu me lembro que eu saí daquela sala, e quando eu estava saindo, ele disse assim: não fala para ninguém que você esteve comigo, e ao sair fecha a porta. Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Era um dia como esse, muito chuvoso, e eu desci o prédio, entrei dentro do meu carro, e ali dentro do meu carro, porque eu não conseguia, ainda estava debaixo daquela realidade, e só haviam lágrimas nos meus olhos, no meu rosto, e eu chorava, eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Eu dizia, não, pai, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou comigo. Os meus pais quase pararam de falar comigo. Esse pastor que eu pensei que ia ser como um instrumento de Deus na minha vida, ele praticamente me desestimulou em tudo. O Senhor me deu uma palavra. Acontece que quando os céus determinam, ninguém impede. Ninguém impede. Eu estou falando isso para você, para te estimular, é para te ativar. Vão haver inúmeras oposições, vão haver inúmeros obstáculos. As pessoas, elas não vão te aplaudir, elas não vão acreditar, elas vão se opor ao teu chamado, elas vão se opor àquilo que Deus colocou em você. Elas vão se opor aos teus planos. Mas deixa eu dizer algo para você. Pode se levantar a Babilônia, pode se levantar o inferno, pode se levantar o fariseu, mas quando os céus determinam, ninguém impede. Você nasceu para um propósito. Quando você nasceu, o propósito já tinha nascido antes de você. Você nasceu para um propósito. Deixa eu dizer algo para você. As reuniões que são feitas aqui na terra, as reuniões que são feitas lá no inferno para tentar te parar, elas não têm o poder para cancelar aquela reunião que já foi feita lá nos céus, na presença de 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Ei, quando o inferno chegou, quando a terra chegaram, Deus já tinha estabelecido antes. E sabe o que é que vai acontecer? O inferno e a terra vão ter que aplaudir aquilo que Deus já estabeleceu. Quando os céus determinam, ninguém impede. Quando os céus determinam, coisa alguma pode impedir. O que as oposições ainda não entenderam é que quanto maior forem os obstáculos, mais rápido eles te aproximam da tua promoção. Porque no reino de Deus, olha para mim, quanto mais ataques você sofre, mais milagres você vive. Eu vou repetir para esse lado daqui. No reino de Deus acontece da seguinte forma: quanto mais ataques vocês sofrem, mais milagres vocês vivem. Que venham as resistências, que venham os Golias, que venham os gigantes, que venham os obstáculos, que venham os desafios, que venham as lutas, que venham as afrontas. Mas uma coisa que eles ainda não entenderam é que quando os céus determinam, ninguém impede. Prendem Paulo, açoitam Paulo, amarram Paulo. De repente, eu vou repetir: prendem Paulo, açoitam Paulo, amarram Paulo. De repente, sabe o que é que Deus me pede para te dizer nessa noite? Quanto maior for a oposição,
Quanto mais crítica ficar a situação, maior será o teu testemunho. Quanto maior for a oposição, quanto mais crítica ficar a tua situação, fica tranquilo, porque maior será o teu testemunho. Me deixa profetizar sobre você. Som de terremoto. Som de terremoto. Som de terremoto. Nessa situação em que você está, se Deus não enviar um anjo para te tirar dela, Deus me pede para te dizer nessa noite: fica tranquilo, porque Ele vai enviar um terremoto. E esse terremoto vai sacudir os alicerces dessa prisão em que você está. Esse terremoto vai arrebentar todas as portas que te prendem. Esse terremoto vai lançar por terra todas as correntes que te amarram. Se anjo não te tirar, Deus me pede para te dizer: o terremoto está chegando. O terremoto de Deus está chegando na tua vida. E esse terremoto vai sacudir todas as coisas. Mas não vai sacudir para deixar tudo um caos. Vai sacudir para organizar todas elas. O que te prendia já não vai te prender mais. As correntes que tinham colocado sobre os teus pés, elas vão ser soltas. As paredes, as prisões, as algemas, os grilhões serão todos destronados, porque o terremoto de Deus está chegando na tua casa, eu declaro. O terremoto de Deus está chegando na tua família, eu declaro. O terremoto de Deus está chegando junto aos teus filhos para sacudir. O terremoto de Deus está chegando na tua empresa, vai sacudir, vai sacudir, vai sacudir. O terremoto de Deus está chegando na tua legislatura e vai sacudir todas as coisas. O terremoto de Deus está chegando nos teus negócios e vai sacudir. O terremoto de Deus está chegando no teu ministério e vai sacudir todas as coisas. O terremoto de Deus está chegando nessa cidade e vai sacudir todas as coisas. Quer viver os planos de Deus? Prepara para enfrentar resistências. Quer viver os sonhos de Deus? Prepara para enfrentar resistências. Quer viver os objetivos e os alvos de Deus? Prepara para enfrentar resistências. O Evangelho não é um passeio no parque. O Evangelho não é um piquenique. Não é à toa que Deus se intitula Senhor dos Exércitos. Se Ele se chama Senhor dos Exércitos, olha para mim, é porque vai ter guerra. Mas em todas elas, você já é mais do que vencedor. Aleluia. Você e Deus são maioria. Você e Deus são maioria. Irmão, eu só queria 10 pentecostais para dar um aleluia, um glória a Deus. Quando os céus determinam, ninguém impede. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 10 pentecostais para dar um aleluia, para dar um glória a Deus. Já parou para pensar, e eu já estou indo para o final, que o açoite, eu vou, a prisão, as correntes na vida de Paulo,
No meio da missão de Paulo, olha para mim, no meio do propósito de Paulo, no meio do chamado de Paulo, também foi uma forma de Deus avaliar quais eram as intenções do coração de Paulo. Já parou para pensar? Porque adorar quando está de carro novo é fácil. Quero ver você adorar de chevetinho e a esposa tendo que descer para empurrar. Você não sabe de nada. De Celtinha também? Quem empurra é você ou é ele? Satanás. Oh, naquela esperança na Guajuviras, quando o chevetinho não funcionava, eu olhava para ela e eu dizia: empurra, mulher. Na estrada de chão de Nova Santa Rita, ela está dizendo: eu quero ver você adorar quando está com dinheiro na conta. Eu quero ver você adorar quando não tem afronta, quando não tem levante. Porque vem comigo, adorar quando você não é afrontado, quando não tem levante, quando não tem obstáculo, quando não tem imposição, é fácil, porque todo mundo adora. Adorar quando não há obstáculo nenhum, empecilho nenhum, muralha nenhuma, todo mundo adora, prisão nenhuma, é fácil, todo mundo faz. Agora eu quero ver você adorar. Ai, Jesus, mudou o clima, percebeu? Ficou mais tenso. Adorar em lugares em que você é celebrado é fácil. Aplaudido é fácil. Quero ver você adorar, porque olha para mim, é antibíblico. Mudou, viu? Silenciou o pessoal. É antibíblico achar que Deus só vai te enviar para lugares que você vai ser valorizado e celebrado. José foi desonrado em casa, desonrado no poço, desonrado na prisão, desonrado no palácio. Ei, adorar, ou melhor, querer o aplauso dos homens é muito fácil, mas tome muito cuidado em querer o aplauso dos homens e não ser reconhecido nos céus. Estar em lugares que te aplaudem é muito fácil, mas cuidado, porque talvez os céus não te aprovem. Deixa eu melhorar, deixa eu voltar para o outro ambiente que a gente estava. Deixa eu ver se Paulo vai me adorar sendo preso. Está me adorando. Deixa eu ver se Paulo vai me adorar sendo açoitado. Está me adorando. Deixa eu ver se Paulo vai me adorar sendo acorrentado. Está me adorando. Quero ver se você vai me adorar sendo traído. Quero ver se você vai me adorar sendo rejeitado. Quero ver você me adorar não sendo celebrado. Quero ver você me adorar não sendo honrado. Quero ver você me adorar sendo apenas tolerado. Porque adorar em lugares em que se é aplaudido e celebrado, todo mundo adora. Igreja Lagoinha, eu já vou terminar. Deus permite, olha para mim, com que coisas, vou repetir, coisas, com que coisas aconteçam na tua vida, para que a tua fé não se apoie só em conquistas, vitórias e acertos, mas em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores. No pior momento, a palavra diz que Paulo está. No pior momento, a palavra diz que Paulo está. Paulo está. Que tal fazer do teu pior momento um altar de adoração? Que tal fazer da tua maior crise um cântico novo? Que tal fazer do teu choro, das tuas lágrimas, o teu maior testemunho? Paulo lamenta, sim ou não? Não, ele adora. Paulo murmura na prisão, sim ou não? Não, ele adora. Na prisão, Paulo fica procurando o culpado, sim ou não? Não, ele adora. E porque ele decidiu trocar as lágrimas pela adoração, de repente,
Porque Paulo decidiu trocar as lágrimas, a murmuração, o vitimismo pela adoração. De repente todas as portas se abriram. De repente todas as correntes se soltaram. Lagoinha Canoas, levanta a tua mão. Porque você decidiu trocar a murmuração pela adoração, o de repente de Deus vai te alcançar. Lagoinha Canoas, porque você decidiu trocar a crítica pela adoração, o de repente de Deus vai te alcançar. Lagoinha Canoas, porque você decidiu trocar o vitimismo pela adoração, o de repente de Deus vai te alcançar. Lagoinha Canoas, porque você decidiu não murmurar, mas adorar, o de repente de Deus vai te alcançar. Pastor, depois, eu já estou terminando, um minuto. Pastor, depois que as portas se abrem e as correntes se soltam, Paulo foge da prisão? Não. Além de Lídia, aquela mulher de classe média alta, que por meio da mensagem do apóstolo Paulo se converteu, e também da escrava, que por meio da mensagem do apóstolo Paulo foi liberta e se converteu, ainda faltava mais um. Pegou. Fala comigo. Carcereiro. Eu vou repetir. Carcereiro. Mas não só o carcereiro, toda a sua família. Uma mulher de poder aquisitivo alto foi alcançada pelo Evangelho. Uma escrava foi alcançada pelo Evangelho. E agora faltava um soldado romano, alguém que possuía patente, ser alcançado pelo Evangelho. Pastor, o que isso significa? Eu vou te responder de forma muito simples. Significa que o Evangelho veio para o rico, mas também veio para o pobre. Veio para o escravo, mas também veio para aquele que se achava livre. O Evangelho veio para todas as etnias. O Evangelho nos alcança nos nossos piores momentos. O Evangelho veio para o mais escurinho, mas também veio para o mais clarinho. O Evangelho veio para o nordestino, mas também veio para o sulista. O Evangelho veio para todos. Coloca para mim Atos capítulo 16, a partir do versículo 27, se não me falha a memória. O carcereiro despertou do sono, e vendo aberta as portas da prisão, puxando da espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si, mesmo nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Vem comigo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua. Você e toda a sua. Você e toda a sua. Vai. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua foram batizados. Olha para mim. Quando os céus determinam, aquele que tinha a missão de te prender é liberto por aquilo que você carrega. Quando os céus determinam, aquele que tinha a missão de te enjaular é liberto por aquilo que você carrega. O que prendeu Paulo
o que açoitou Paulo, o que amarrou Paulo, o que lançou Paulo no cárcere interior. Agora, sabe o que é que ele era? Alvo da graça de Deus. É por isso que você precisa entender que o teu inimigo, na verdade, é a tua maior missão. É difícil, né? Eu vou repetir. É por isso que você precisa entender que o teu inimigo, na verdade, é a tua maior missão. Deus te coloca em alguns lugares para que esses lugares sejam transformados por meio daquilo que você carrega. Por que você acha que foi colocado nessa família? Por que você acha que foi colocado nessa casa? Por que você acha que foi colocado junto desses parentes? Por que você acha que Deus te colocou nesse trabalho? Por que você acha que Deus te colocou nesse emprego? Por que você acha que Deus te colocou nessa rua? Por que você acha que Deus te colocou nessa igreja? Por que você acha que Deus te colocou nessa cidade? Eu te respondo: porque tem um carcereiro e toda uma família que precisam ouvir aquilo que você carrega. Lagoinha Canoas tem um carcereiro e toda uma casa que precisam ouvir aquilo que você tem, aquilo que foi derramado sobre você, aquilo que você carrega. O carcereiro não é o teu inimigo, o carcereiro é a tua missão. Aquele colega de academia não é teu inimigo, ele é a tua missão. O teu chefe não é o teu inimigo, o teu chefe é a tua missão. Os teus pais não são os teus inimigos, eles são a tua missão. Os teus irmãos não são os teus inimigos, eles são a tua missão. A tua família não é a tua inimiga, eles são a tua missão. Para finalizar, se coloca de pé, para parecer que vai terminar agora. Quando os céus determinam, olha para mim, até quem mandou te prender vai ter que te mandar soltar. Eu vou repetir porque você ainda não pegou. Quando os céus determinam, aquele que mandou te prender agora tem que mandar te soltar. Mentira, pastor, eu te provo. Atos capítulo 16, versículo 35. Continuidade da história. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Ponha aqueles homens em liberdade. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele não vai usar só os teus inimigos. Quando os céus determinam, até aqueles que eram um obstáculo, até aqueles que eram os teus inimigos, até aqueles que eram como empecilhos na tua vida, vão te abençoar, para provar que quando os céus determinam, quem mandou prender, agora vai ter que soltar. Eu declaro que tudo aquilo que se levantou para te prender vai ser usado para te abençoar. O chefe chato vai te abençoar. O vizinho chato vai te abençoar. O gerente do banco vai te abençoar. Até o 011 vai te ligar para te abençoar. O que eu quero te dizer, que quando os céus determinam, o que era oposição se torna ponte. O que era oposição se torna ponte. O que era oposição se torna lugar de bênção. Porque quando os céus determinam, ninguém pode ir